Olá, sejam bem-vindos a mais um HFC Cast, o podcast do HFC Saúde. Eu sou a Mônica Camolese, jornalista, e hoje vamos falar sobre saúde íntima. Vamos trabalhar aqui assuntos, tabus, temas para a gente sanar todas as nossas dúvidas quando se diz em saúde íntima, né? Recebendo aqui hoje a doutora Laís Gonzalez, ela que é ginecologista do HFC Saúde. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. Muito feliz pelo convite. A gente Espero estar ajudando aí as mulheres nas questões íntimas. Isso aí. Quando a gente fala, né, doutora, de saúde íntima, geralmente ainda tem pessoas que têm vergonha, mulheres principalmente, de vergonha de falar sobre isso. Tem os tabus também. Ainda, apesar do advento da internet, né, muita gente vai pesquisar na internet, mas ainda assim ficam muitas dúvidas quando o assunto é saúde íntima, né, doutora? Muitas dúvidas, preconceitos, às vezes por vergonha, às vezes também por não encontrar um profissional que te dê uma liberdade, uma certa liberdade para tirar algumas dúvidas que parecem banais, outras que parecem muito íntimas. Uhum. Mas existem muitas dúvidas. Acaba que, às vezes, a mulher vai deixando, né? Vai. Faz, às vezes, aquela consulta, né, anual, mas, às vezes, ficam com dúvidas ou, às vezes, sente algum tipo de dor, alguma coisa nesse sentido e acaba não esclarecendo, né, doutora? Achando que é normal que vai passar. Sim. A normalização da dor na mulher é muito antiga, assim. A mulher vai ter dor mesmo, a cólica é normal, mas muitas vezes é uma cólica muito além do que realmente deveria, né? Mas as mulheres com essa questão já de, não, é normal a cólica, é normal ter dor na relação, é normal. Mulher é porque é mulher, né? Então, isso acaba dificultando também com que elas vão atrás de diagnósticos, de tratamentos específicos. E não é normal, né, doutora, quando a gente diz dor, seja cólica muito intensa, né, aquela dor insuportável. Eu já passei por isso, de cólicas, comecei tratamento bem cedo. Dor na relação, isso não é normal, né, doutora? Não, dor não é normal. Lógico que algum desconforto, né, pela fisiologia mesmo, às vezes do ciclo menstrual, pode ter algum desconforto, mas não é para ser uma dor incapacitante, uma dor que limite o dia a dia. Na relação, é para ser prazerosa, né, e não para ter desconfortos, dores, mesmo sangramentos também. Mulheres, algumas têm pós-relação, não é normal. E é importante averiguar por que isso está acontecendo. É preciso dessa investigação, né? Algumas mulheres acabam apresentando dor desde a primeira relação, outras ao longo da vida, por algum motivo. Então, precisa começar a entender. Lógico que nem sempre vai ser por doenças em si, às vezes algumas orientações mesmo, de como conduzir a relação sexual, muitas vezes. Basta, sim, né? Mas é importante identificar em que momento que apareceu a dor, em que circunstâncias, tem alguma outra coisa associada, algumas infecções podem estar associadas com essas dores, então é importante. Então, buscar esse ginecologista, né? Buscar esse profissional em que a gente sinta segurança e abertura para dizer é primordial, é o primeiro passo mais importante, né? Sim, com certeza. Para ter esse acompanhamento. Sim. E, doutora, quando a gente fala de dor, né? Seja cólica, seja dor na relação, ou seja dor que acaba acontecendo, né? O que pode ser, doutora? Eu sei que são várias causas, né, que podem ter, mas só para a gente já trazer alerta, né, para as mulheres que estão nos acompanhando. Existem muitas etiologias para dor na mulher. Desde uma endometriose, por exemplo, que vai causar uma cólica intensa, muitas vezes. Dor também na relação, pode ser endometriose. Infecções, tanto associado ou não com os corrimentos. Pode ser um sintoma de infecção, a dor em si, na relação, ou dor no período menstrual. Até alterações de colo de útero também podem Também pode trazer dor. Pode trazer dor. E tudo tem tratamento nesse caso.
Com certeza. Doutora, a endometriose, eu sei que é um assunto que as pessoas sempre falam, mas ainda tem muitas pessoas que têm dúvidas. Como explicar a endometriose para que as mulheres possam entender? A endometriose, ela ainda é multifatorial, assim, ainda não se tem um porquê exatamente, né? Mas é um tecido de dentro do útero que se aloja em outro lugar. Então, pode ser próximo do útero, em anexos, pode ser abdominal, tem alguns casos até de pleura. Então, são tecidos do endométrio fora do endométrio, digamos assim. E causam dor por conta do estímulo mesmo inflamatório que gera. Então, dependendo da gravidade, a paciente pode ter mais ou menos desconforto. E o tratamento? O tratamento, na maioria das vezes, é por videolaparoscopia. É um tratamento e diagnóstico, assim, também acaba sendo. Mas outros tratamentos de bloquear a menstruação é possível também. Então, até na gravidez, algumas mulheres referem melhora da endometriose porque tem esse bloqueio, né? Mas para falar de diagnóstico definitivo, digamos assim, seria mais videolaparoscopia. Muito bem. Quando a gente fala de corrimento, a doutora até citou, né? O que a mulher tem que se atentar no corrimento, doutora? No dia a dia, assim, né? Às vezes é um corrimento esbranquiçado, às vezes amarelado, até para, de repente, chamar atenção para uma infecção. O que eu falo para as pacientes é que, assim, nós mulheres sempre teremos alguma secreção vaginal. Tem que observar a diferença do comum, assim, do que ela está acostumada. Porque uma secreção que aumentou, tá na mesma coloração, mas aumentou a quantidade, não é normal, né? Lógico que durante o período menstrual, você vai ter diferentes tipos de secreções, certo, né? Mas é em pequena quantidade, que não causa coceira, não causa ardência, não causa dor na relação, não gera nenhum desconforto na paciente. Agora, só aumentar a quantidade já pode ser alguma indicativo de alteração ali do normal, né? Mas acho que principalmente isso, assim, a quantidade, a coloração. Coloração, assim, o que pode chamar mais atenção? As infecções, geralmente, elas vão ter uma cor branca amarelada ou branca acinzentada, meio esverdeada também. Às vezes com odor também? Odor mais intenso, mas é o que, né, muitos se falam de odor de peixe podre. Algumas acaba tendo patologias mesmo. Tem sim. Mas não só, né? Às vezes você tem uma secreção tipo candidíase. Normalmente não tem um odor característico, mas você tem uma secreção. E aquele desconforto também, coceira, ardência. Então, tem bastante. Acho que essas são as principais. A candidíase e a vaginose bacteriana são as principais infecções, assim, que aparecem. E que causam mais sintomas, assim, também. E essas infecções bacterianas, elas acontecem por quê, doutora? Tipo a candidíase. A candidíase é fungo. Então, ela normalmente acontece por você ter um ambiente quente, um ambiente úmido, e aí propicia, né? Algumas situações, como a gravidez, que você tem um aumento da secreção, um aumento da lubrificação, pode propiciar. Pacientes que têm diabetes descompensada, pode também ter um aumento das vezes de infecção, dos episódios de infecção. Agora, bactéria mesmo. Aí são as infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs. Sim. E também tem a vaginose pela Gardnerella, que não é IST, mas pode ter uma transmissão, né, dos parceiros, quando tem uma repetição. A gente acaba tratando o parceiro também, mas é uma mudança do pH vaginal, uma mudança da flora vaginal, que acaba aumentando a quantidade da Gardnerella e acaba levando a infecção da vaginose, aquele cheiro aquele odor desconfortável,
por ela, assim. E da ardência, coceira? Pode dar ardência, pode dar coceira, mas principalmente a característica é esse corrimento com odor mais fétido mesmo. A mulher, ela tem que olhar, né? Ela tem que se observar ali, Sim. porque o corpo dá sinais, né, doutora? Sim, e acho que é uma das grandes dificuldades, assim, que graças a Deus a gente está evoluindo para uma melhor, as mulheres estão se olhando, estão se tocando, estão percebendo o próprio corpo. Então, elas têm relatado mais e a gente consegue tratar mais cedo, né? Livrar elas desse desconforto. Mas ainda é uma barreira, assim, para algumas mulheres de relatar algumas... Às vezes acho que a culpa é até dela, né? De estar doendo, então acaba tendo vergonha, muitas vezes, de falar isso pro profissional médico, Sim. né? E o que pode ser a solução, né? Para achar o caminho para isso. Porque até tem situações que, tem dor. E é uma questão de... Muitas vezes pode ser levado como uma questão de estética. Porém, não. Porém, é uma alteração anatômica, alteração daquela mulher que está levando a algum desconforto, infecções de repetição. E, às vezes, para achar, não vou falar por ser... É feio mesmo. Então, assim... Mas não, tem situações em que a mulher tem dor, tem infecções de repetição por um lábio que é maior, que acaba abafando mais a região. Então, algumas ficam muito tímidas, muitas vezes, dependendo essa causa do profissional. também, né? Sim. Buscar essa causa. O que acontece, a gente sempre traz esse alerta, a gente sabe que a internet está aí para ajudar, cheio de informações, mas o que acontece é que muitas das vezes a gente troca, né? O profissional médico que estudou, fez faculdade, fez graduação, enfim, tantos anos de estudo, por um diagnóstico que a gente acha aqui, né? Até na inteligência artificial, ou seja, na internet. E às vezes a gente vai e compra o próprio medicamento e acha que às vezes está tratando. E muitas vezes a gente está dando mais imunidade ainda para essa bactéria, né, doutora? O que pode ser mais difícil ainda. Sim, se a gente acaba usando alguns medicamentos por muitas vezes, pode criar uma resistência. Sim. E aí, o tratamento acaba sendo mais difícil, mais prolongado. Então, não se automedicar seria a principal conduta, assim, né? A principal... Uma dica mesmo para as mulheres aí, né? Sim. E que precisa, né? Pelo menos uma vez ao ano, né? Para quem não tá... Mesmo que você não esteja sentindo nada, nenhum tipo de dor, ardência, coceira, pelo menos uma vez por ano é necessário fazer essa consulta ginecológica, né, doutora? Sim, com certeza. Porque nós, mulheres, somos cíclicas, né? Então, não... Pode um mês tá de um jeito, outro mês tá de outro. Sempre aparece alguma coisa que a gente pode acabar tendo um auxílio do profissional. E mesmo assim, né, situações... Nós, ginecologistas, muitas vezes não tratamos só a parte física, Sim. né? A mulher vem com queixas que que extrapolam a parte ginecológica. Então, é legal estar com esse profissional, né? Que você já tem que fazer uma rotina, colher Papa Nicolau, fazer mamografia. E também ter um suporte de um profissional que você tenha afinidade para outras questões também. E quando a gente fala nessa rotina, seria Papa Nicolau, a mamografia, o que seria, doutora, para chamar a atenção das mulheres, né? E elas pedirem realmente isso na hora da consulta? Dependendo da idade da paciente, dependendo da situação em que ela se encontra, dependendo das patologias que ela pode apresentar, aí a gente vai individualizando. Mas, basicamente, numa rotina feminina, a gente tem a avaliação do colo do útero. Hoje, iniciou a coleta, hoje em dia, né? Iniciou a coleta do teste de HPV, né? Complementando aí o Papa Nicolau. Então, entrou para a rotina ginecológica. E mamografia, né? A partir dos 40 anos também. Tá agora inclusive pelo SUS, assim, a partir dos 40 anos, a realizar a mamografia em todas as mulheres. Mas, assim, é sempre interessante a avaliação de vitaminas,
avaliação de algumas situações individualizadas mesmo para a mulher, depende do que ela traga para a gente. Mas o básico mesmo, a avaliação do colo, mamografia. O Papa Nicolau, ele é exatamente o quê, doutora? O Papa Nicolau é uma coleta de células do canal, do colo do útero, para identificar câncer de colo de útero. Né? Muitas pacientes ficam até confusas, porque, não, veio o Papa Nicolau e eu tratei uma infecção. Mas não é esse fim do Papa Nicolau. A gente consegue avaliar também a presença, né, de alguns patógenos, mas não é esse fim. É realmente avaliar células do colo uterino para ver se tem alguma alteração que identifique um câncer de colo de útero. Por isso tão importante de ser feito nesses exames de rotina, né? Sim, por isso que agora adicionou também o HPV, a coleta do HPV associado aí do Papa Nicolau, porque ele é o causador do câncer de colo de útero. Então, se a gente sabe que tem a presença dele ali, então a gente vai tomar um pouco mais de cuidado também. Essa investigação também. Doutora, quando a gente fala de menstruação, o que seriam, assim, porque muitas pessoas falam, mas quantos dias dura, né, o seu? 3, o meu dura 7, o meu dura 5. E a quantidade que vem, no primeiro dia vem muito, depois diminui, ou não, meu fluxo é muito intenso ao longo de 3, 4 dias. O que a gente tem que tomar como alerta mesmo quando a gente fala de menstruação? Porque eu sei que varia de mulher para mulher, né? Sim. Mas no geral, a menstruação, ela é para ter duração de 3 a 7 dias, 10 dias no máximo, numa quantidade moderada e que não leve, por exemplo, a anemias das pacientes. Que acontece, assim, de muita paciente achar que é normal a quantidade que menstrua, o fluxo, e aí, quando você vai examinar, colher algum exame, você identifica aí uma perda muito grande. Então, ficar atento às variações no mês, sim, pode acontecer, mas se for muito além disso, tanto para menos quanto para mais, é um alerta, assim, tem que ter um equilíbrio ali nessa quantidade, nessa questão do fluxo também. Mas nos primeiros dias vem mais, nos últimos menos, ou vice-versa. Isso também pode acontecer dependendo da mulher. Sim. Começar com fluxo menor e aumentar conforme os dias. Normalmente acaba iniciando, às vezes com uma borra de café, em menor quantidade, tem um pico, né, uns 2, 3 dias, um pouco mais, mas depois tende a diminuir também. Pelo ciclo mesmo hormonal, né? Então, se também tiver um fluxo muito intenso todos os dias, precisa procurar um profissional, né? É interessante investigar, principalmente se estiver associado também a dores, acho que vale a investigação. Quando a gente fala de cólica, eu sofri muito quando adolescente com cólica. Depois a gente, conseguiu fazer tratamento, mas eu sofri muito com cólica. Era cólica, assim, se eu tivesse fazendo qualquer coisa, eu tinha que parar, porque era uma dor muito absurda, né? O que não estaria dentro da normalidade. Eu só passava com o remédio na veia, na emergência do hospital. A questão de cólica, o que a doutora teria de informação para a gente também ficar em alerta? Também passei por isso. Não é fácil não, viu? Não. Era uma dor. Não tinha como. Só para vocês terem ideia, chá de erva doce, eu não posso nem ver, porque era o que a minha mãe mais fazia para eu tomar, para tentar ficar quentinha, aquecida, a barriga, né? Sim. Diminuía, né? Nem sei se isso é verdade, né? Mas é um tipo de um carinho, talvez. Acho que vale mais a questão psicológica do que propriamente, efetivamente, melhorar a dor. Mas era muita dor, muita dor. Depende muito da paciente, né? Depende muito da investigação que se faça, porque não é para ter uma dor intensa. Eu às vezes tinha que sair da escola, então faltar. Então, às vezes precisa atentar isso, principalmente nas adolescentes que começam a ter essa falta, né, as abstenções escolares por conta de dor, de cólica. É bom investigar o porquê disso ser tão intenso. Mas tem algumas causas, né? Quais seriam, doutora, assim, que
Mioma pode dar, Mioma. endometriose. Isso já na adolescência pode acontecer também, né? Pode. É mais difícil você ter uma endometriose diagnosticada mesmo muito cedo. Mas existem casos, sim, de adolescentes com focos de endometriose. E é uma das causas, sim, de cólica intensa, assim, né? Então, O mioma também, né? Como a doutora disse. o mioma também depende da localidade em que ele se encontra, porque ele pode ser só externo ao útero, ou mesmo, e se tiver interno, normalmente ele causa mais desconforto, que são os intramurais. Agora, os submucosos, que são bem mais internos, eles podem causar um sangramento a mais. Então, são situações que a gente tem que avaliar, mas que sim, pode ser uma causa de cólica. Tem que investigar. Sim. Doutora, sobre o ciclo menstrual, né? Que também depende de cada mulher, né? Tem ciclos aí que 28, tem ciclo que dura um mês, enfim. O que a doutora teria para nos orientar referente ao ciclo menstrual, para a gente também se atentar a isso? O ciclo, ele precisa ter uma regularidade. As mulheres que não menstruam por algum motivo, precisa saber qual que é esse motivo. Porque, assim, se você está usando um método contraceptivo hormonal, você não menstruar, é ok, né? Porque você não está menstruando em si, você está sangrando por privação hormonal. Agora, sem nenhum hormônio, se você não está menstruando, quer dizer que você tem uma alteração do ciclo, do eixo hormonal. Então, algo está errado, né? Então, é importante que as mulheres tenham uma ciclicidade, que tenha uma regularidade, e o ciclo, ele pode acompanhar também um pouco o fluxo. Então, às vezes, mulheres que menstruam muito acabam sendo aquelas mulheres que têm ciclos mais longos. Então, também é um sinal. Será que não é um ovário policístico? Será que não é uma endometriose? Então, observar tanto a ciclicidade do ciclo menstrual, quanto o fluxo mesmo. A quantidade de sangue, quantidade de dias que sangra. Uma dúvida, né? Por exemplo, a mulher que opta por tomar o anticoncepcional sem pausa, sem parar, consequentemente, não menstrua, né? Tem algum prejuízo, alguma coisa nesse sentido? Porque a vida da mulher também está tão corrida que tem mulheres que preferem não menstruar, né? Principalmente enquanto não pretendem ter filhos, enfim. Mas tomar esse anticoncepcional sem pausa pode trazer algum malefício para a saúde, doutora? Eu costumo dizer que, independente se você fizer a pausa ou não fizer a pausa, você vai estar com um hormônio exógeno causando o prejuízo possível de qualquer forma, né? Então, a gente vai ter que, primeiro, identificar as pacientes que podem utilizar esse hormônio, qual hormônio elas podem utilizar e independente. Elas vão poder utilizar... Porque, assim, quando você toma anticoncepcional, você bloqueia o seu ciclo menstrual. Sim, você não vai estar menstruando tomando a pílula. Então, não muda a consequência se você fizer a pausa ou não. Vai mudar se for um hormônio que não é o ideal para você, porque você tem algum fator de risco e a gente está adicionando um fator de risco que é o hormônio, né? Então, é mais a questão de que tipo de hormônio, qual via de hormônio, do que se você vai usar ele com pausa ou não. Então, também não dá para ficar trocando anticoncepcional, porque a minha amiga está usando, está dando certo para ela. Importante fazer essa identificação do qual o melhor para você, né? Sim, porque existem patologias que vão contraindicar hormônios combinados. Então, o ideal é que seja prescrito por um profissional habilitado que saiba as individualidades de cada hormônio. Aproveitando bastante a doutora Laís Gonzalez aqui hoje,
para a gente esclarecer muitas dúvidas que muitas vezes as mulheres têm vergonha de perguntar, né? Às vezes acham que é normal, olha, a questão da dor, não tem como a gente normalizar dor, então é importante que a gente preste bastante atenção aí nas dicas que a doutora tem trazido aqui pra gente. Vamos falar também da limpeza, doutora. A gente sabe que tem muitos sabonetes íntimos, é necessário utilizar um sabonete específico para a região íntima ou não necessariamente? Porque ainda tem muitas mulheres que acham que está fazendo certo, mas acabam que não estão fazendo certo. Sim. Essa atenção na hora da higiene mesmo íntima. É importante o uso de sabonetes neutros, né? Que, se for possível, um específico para a região íntima. Sabonete íntimo. Sabonete íntimo é ótimo. Não sendo, procurar algum que seja neutro, para não mudar o pH. Aquelas mulheres que usam o famoso Protex na região íntima, acaba modificando muito esse pH, muito a flora, e acaba tendo infecções de tanta limpeza. Olha, porque limpa demais. Olha só. Às vezes, e até o sabonete íntimo, às vezes eu indico uma vez no dia. Então, você vai tomar 3, 4 banhos no dia, você utiliza o sabonete uma vez só nesses banhos, assim. Mas não todos os banhos que você tomar durante o dia. Mas, porque só água seria suficiente, né? Para manter esse pH natural ali, Sim. Equilibrado da vagina. Isso. E acaba que às vezes as mulheres exageram ali na limpeza, não tem jeito. Exagera. E às vezes utiliza produtos muito agressivos? Muito agressivo para a região. Muito inapropriado, assim. Então, tem que tomar cuidado. Não é o sabonete do rosto que você passa lá para fazer o skincare, que você vai lavar a parte íntima, não é? Não. Então, é indicado, então, se puder, ou um sabonete neutro, ou então o sabonete próprio, íntimo mesmo, que já tem essa questão de manter esse pH equilibrado, para também não evitar essa questão de coceira, até mesmo questões de infecções, né, doutora? Sim, com certeza. Que pode trazer, não tem jeito, né? Agora, a questão do uso da calcinha, doutora, vamos falar também. À noite, né, muitas mulheres falam, eu durmo com a calcinha, eu durmo sem a calcinha, porque para não deixar esse abafamento mesmo na região. Porque a gente sabe que muitas das bactérias acabam surgindo por conta dessa umidade que acaba ficando, né? Por conta da secreção. O que a doutora indica? Eu sempre falo para os pacientes dormir sem calcinha. Né? A calcinha, o ideal é que você utilize a calcinha de algodão, mas independente, durante a noite pelo menos, ficar sem o período do dia que você conseguir também, para evitar justamente o abafamento da região. Evitar lavar calcinha no banheiro e utilizar. Às vezes deixa secando no próprio banheiro, né, doutora? Esse secar no banheiro é propício para as bactérias ali. Então, é bom não fazer isso. E ter esses momentos mesmo sem calcinha é o ideal, assim. E lavar mesmo, sabão, Sim. não ali no banheiro só com sabão de... E calcinha, algumas pacientes, algumas mulheres gostam de calcinha fio dental. Tomar cuidado também com o fio dental, né? A quantidade de vezes que usa. Porque pode acabar levando algumas infecções pelo contato ali, pela proximidade, também, né? ânus e vagina. Então, acho que evitar também um uso frequente de fio dental, assim. E à noite, então? Ficar sem calcinha. Ficar para poder... Sim. Ventilar mais ali, né, doutora? O que é importante. Doutora, e falando de infecção de maneira geral, o que a doutora traz de alerta pra gente? Já falou de alguns tipos, né, ao longo da nossa conversa, mas um remember mesmo pra gente se atentar quando a gente fala de infecção. O ideal é evitar, né? Alguns hábitos de vida são importantes, modificar. Os alimentos também influenciam? Alguns alimentos. Na questão da flora? Sim. Normalmente, o uso de alimentos muito açucarados, com muito teor de açúcar,
pode propiciar uma inflamação maior do corpo em geral e propiciar infecções também, assim, de repetição, né? Então, a alimentação também é um fator a se olhar quando as pacientes vêm com queixa de infecções de repetição, independente de infecção urinária, infecção vaginal, pode a alimentação sim estar interferindo, né? Mas são hábitos de vida também em relação a vestimentas, que acabam possibilitando mais infecções. Vestimenta seria calça muito apertada, abafada, quente, essa questão do fio dental. Paciente que faz exercício físico, por exemplo, às vezes vai para academia, permanece com a roupa fica úmida, isso também não é legal. Então, trocar mesmo pós-exercício, que você, né, tem uma sudorese aumentada, então é bom trocar. Em relação a pós-relação sexual, por exemplo, a higiene, é interessante limpar, lavar, fazer xixi pós-relação, para evitar algumas infecções também que possam estar ali ajudando a contaminar a vagina. Então, importante essa dica também dessa questão da limpeza. Sim. E não ter vergonha, né, doutora? Não Sim. ter vergonha de perguntar, não ter vergonha de ir ao ginecologista. Se você não sente nada, mesmo que não sinta nada, pelo menos uma vez por ano é necessário. Agora, se sentiu, às vezes começa só uma coceirinha de leve, vou deixando. A própria infecção urinária, eu já tive infecção urinária. E posso dizer, eu não senti sintoma nenhum, não senti dor nenhuma. E quando a gente foi ver, a infecção já tinha, assim, estava grave já, sim, né? Já tinha até, inclusive, bactéria no meu fígado. Porque a gente não... Eu falei, não é nada, né? Não é nada. E porque não era uma dor insuportável, a gente vai o quê? Empurrando, né? Quando, na verdade, se a gente tivesse começado a investigar antes, talvez esse tratamento seria mais fácil, né, doutora? Sim, porque às vezes são sintomas que, para a paciente, é normal, porque ela já sentiu algumas vezes, então ela vai deixando... E na hora que vê, não, realmente era uma infecção, era um sintoma que já estava ali mostrando que algo estava errado. Mas as pacientes precisam relatar, né? Então, se elas não trazem algumas queixas, a gente também não... Porque é muito, né, doutora? Eu acho que são várias especialidades, mas o ginecologista é uma delas. Esse olho no olho mesmo, né? Esse conversar, essa investigação de consultório, ela é muito importante no diálogo, né? Sim, a relação médico-paciente, ela é um dos fatores para a paciente, muitas vezes, continuar um tratamento, aderir a um tratamento. Então, a paciente vir com as queixas, né, estar regularmente com os exames em dia, prescritos, solicitados pelo profissional, é muito importante para a saúde geral dela. Tá ótimo. Olha, a doutora Laís hoje nos ajudando aqui. Quero agradecer, doutora, a participação aqui com a gente. Já deixo o convite aqui para outras participações na HFCcast, viu? Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada. Prazer. Nós que agradecemos. Tantas informações trazendo aqui para as mulheres, que é muito importante, né? Sim, com certeza. Obrigada, viu, doutora? Obrigada eu. E obrigada a você que nos acompanhou. Lembrando que você pode acompanhar outros episódios do HFCcast no canal do YouTube, no HFC Saúde. Inclusive, você já se inscreveu, já é um inscrito lá, porque você recebe todas as notificações dos vídeos novos que estão chegando. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.